consome em casa. Bom, como a gente faz isso? A gente pega a potência de qualquer aparelho que a gente tem em casa e iguala a quantidade de energia elétrica consumida por este aparelho dividida pelo período de tempo que permanece ligado. Permanece ligado o quê? O aparelho. Para demonstrar isso aqui, a fórmula é essa. A potência em watts, a energia em joule e o tempo em segundos. Mas vocês, como percebem, na conta de vocês de casa, aqui está escrito em consumo em quilowatt-hora. Quilowatt-hora. Vamos pensar um pouquinho? Se é quilowatt-hora, então não é watt e não é segundo. Portanto, a gente não vai utilizar o watt e segundo para calcular, para a gente ter uma média do que a gente gasta. Então, a gente não vai utilizar esse sistema internacional que é watt e segundo. Bom, para a gente calcular, a gente vai dar o exemplo do chuveiro. O chuveiro tem aqui a potência dele, que é 6.400 watts. Vocês podem olhar qualquer chuveiro qualquer aparelho que vocês têm em casa e anotar a potência dele, para a gente descobrir, porque a gente quer descobrir a quantidade de energia elétrica consumida. O chuveiro, ele tem uma chave, duas chaves, na verdade, seletoras, que é uma fria e uma quente. Por isso que o fabricante, ele anota aqui o máximo que ele gasta. Então, o máximo que ele gasta é 6.400 watts. Bom, pessoal, como eu disse antes, a gente ia calcular o chuveiro, o exemplo do chuveiro. Na minha casa, eu tomo banho de 15 minutos. E na minha casa, tem 4 pessoas, incluindo eu. O que a gente quer saber? A gente quer determinar o consumo em quilowatt-hora no mês, para a gente ter uma média da nossa conta de água. Claro que a gente deveria fazer isso para todos os aparelhos para ter essa média. Então, como a gente vai calcular isso? A potência, ela está em watts e a gente quer em quilowatt-hora. Como a gente vai fazer isso? A gente vai dividir por 1000, porque quilo é 10 na 3, por isso que a gente vai dividir por 1000. E isso vai dar 6,4 quilowatts. Se a gente está calculando em quilowatt, a gente vai ter que calcular em hora. Então, esses 15 minutos a gente tem que transformar em hora. Por isso, a gente vai fazer uma regra de 3 e o resultado vai dar 0,25 horas. O que a gente deve fazer? A gente deve multiplicar pelos 4 banhos, no caso, as 4 pessoas. Porque não é um banho que a gente tem por dia, são 4. Então, a gente multiplica por 4, que vai dar 1 hora, com o número das pessoas, e a gente vai multiplicar por 30, que são os 30 dias. Então, vai dar 30 horas. Como a gente vai fazer? A gente vai botar a energia em evidência, porque é isso que a gente quer calcular, a potência vezes o tempo. A energia é igual aos 6,4 vezes as 30 horas. E isto vai dar 192 kWh. Para dar continuidade ao cálculo, nós devemos calcular o valor do consumo do mês em reais. Como vocês devem perceber na conta de luz de vocês, o consumo que tem aqui diz que o preço do quilowatt-hora na minha cidade, no meu estado, é 0,7225615. E o imposto colocado pelo ICMS é 25%. Como a gente vai fazer esse cálculo com tudo isso? Não é para se desesperar, pessoal. A gente vai fazer 2 regras de 3, uma sem o imposto, depois a outra com o imposto, para ter o resultado. Não é para se desesperar, que é bem fácil. Vocês vão ver. Como a gente vai fazer isso? Bom, primeiro vai ser sem imposto. Porque você sabe, né? Nossa vida não tá fácil, é tudo imposto. Bom, como a gente vai calcular? A energia deu 192
kWh, né? Então, aqui na conta de luz diz que 1 kWh equivale a 0,72 tal. A gente vai colocar só duas casas para ficar mais fácil a nossa conta. E, como a gente descobriu, os 192 kWh, para descobrir quanto isso custa em reais. Então, quanto isso custa em reais? Este valor vai dar R$138,24. Calma, pessoal, não terminou a conta. Como a gente vai saber? Isso aqui tudo é sem o imposto. Isso é como se fosse bruto. Como a gente vai fazer? A gente vai colocar este imposto. Se deu R$138,24, pensem, o imposto ele vale 25%. Então este valor não é o total do nosso cálculo. Este equivale a 75% do nosso cálculo. E a gente quer descobrir quanto vale 100% com o imposto. Então, a gente faz essa regra de 3, colocando 100% aqui embaixo do 75, e vai descobrir que o valor total é 184,32. Meu Deus, vocês viram tudo isso? Isso é de um aparelho em casa. Mas é muito interessante e é importante ressaltar isso, que a gente está falando de 6.400 watts no máximo. A gente não utiliza tudo isso. Isso é um valor nominal, são informações do fabricante. Então a gente, que nem um carro. Quando a gente compra um carro, a gente não utiliza 300 km/h. A gente utiliza menos. É a mesma coisa do chuveiro. A gente está supondo que a gente utilizasse o máximo. Por isso que deu este valor, que não vai fechar, porque isso é só um aparelho dentro de casa. Bom, pessoal, para finalizar nossa videoaula de hoje, eu vou falar sobre uma coisa que vocês devem ter visto no nosso Facebook. A gente postou que a gente foi no Museu da PUC. A gente foi procurar mais experiências para postar aqui no blog, então não deixe de assistir. O que a gente viu lá? A gente, além de ver toda a parte da física, que foram várias coisas emocionantes e legais, foi ir nessa Casa Genial. O que é a Casa Genial? Vocês devem pensar, é uma casa moderna? É uma casa sustentável? Correto, é uma casa sustentável. O que acontece lá? Eles mostram o quanto a gente consome de energia, que é muita coisa, vocês não têm noção. Se querem ver, visitem o Museu da PUC e vão na Casa Genial. Eles mostram que tudo que a gente faz, tudo aqui, como chuveiro, por exemplo, que é o que mais gasta energia na nossa casa. Quando a gente vai na geladeira, abre a geladeira e fica pensando naquela lasanha que devia abrir e assim aparecer do nada, mas ela nunca aparece. A gente não deve fazer isso. E mostra este selo aqui. Ele tem tipo, que nem a cozinha que eles têm lá. Tem 2, 3, 4 geladeiras. 2 delas têm esse selo. O que é este selo? Este selo é da Procel, regulamentada pelo Inmetro, que mostra o aparelho, por exemplo, 2 ar-condicionado. O que tiver este selo é o que consome menos energia. Então é muito importante que quando a gente vai comprar qualquer aparelho em casa, até a máquina de fazer pão, aquele que tiver esse selo é o melhor, porque ele vai consumir menos energia. Então pensa assim, ó, aquele momento que a mãe te xinga, que tu vai lá na geladeira e fica imaginando aquela lasanha surgir do nada, vocês pensem, tá, ainda bem que a mãe comprou aquele com selo do Inmetro, porque daí não gasta tanta energia como ia gastar naquela outra geladeira. Mas pessoal, o que eu quero realmente dizer é que vão visitar essa Casa Genial e se conscientizar no que a gente gasta de energia, ainda mais agora que aumentou o valor da luz. Então, fica aí a dica, visitem nosso site, visitem o nosso Facebook, os links estão aqui. Dê um curta nesse vídeo. Uma ótima semana a todos. Um beijo!